Boa noite, igreja, graça e paz para o seu coração, amém? Você está feliz nesta noite? Amém? Glória a Deus, um pouquinho cansados, né? Dia de trabalho, mas a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele tem feito algo lindo aqui no Ministério da Promessa. E nós, como pastores, contamos com a oração de vocês, né? No domingo houve aqui um culto lindo, o manifestar da glória do Senhor. 6 pessoas se renderam ao Senhor, e isso é motivo de muita alegria em nossos corações. Então, que você continue intercedendo, né? Porque você faz parte desse propósito, de tudo que está acontecendo aqui. Amém? Vamos nos colocar de pés, vamos orar ao Senhor, para que Ele possa falar aos nossos corações nesta noite. Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós nos rendemos diante da Tua presença, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, e a Tua presença é real neste lugar, Senhor. Deus, fala com a Tua igreja nesta noite, Pai. Pessoas vieram aqui para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Eu sei que o Senhor fala, e o Senhor tem multiformas de falar. O Senhor fala no louvor, o Senhor fala com o abraço de um irmão. O Senhor usa da forma que Tu queres, mas que cada um aqui hoje possa sair com uma porção, Senhor. Deus, manifesta a Tua glória neste lugar, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, que eu possa ser fiel àquilo que o Senhor tem para a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 16. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 16. A palavra de hoje tem por título: Mantenha a sua luz acesa. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Aleluia. Está escrito, gente: e ninguém, acendendo uma candeia, e a põe em oculto. Ninguém, acendendo uma candeia, irá esconder. Oh, Jesus. O interessante, essa palavra que Jesus coloca aqui, ninguém é utilizada de forma que você vai entender. Ela é utilizada de forma geral de comportamento. Vou explicar aqui um exemplo muito simples. Todos nós temos um padrão comportamental de se vestir. E dentro desse padrão, cada um de nós temos um gosto, temos um estilo. Gostamos de uma roupa de tal corte, de tal comprimento, de tal estilo. E de repente a gente passa em uma loja e vê uma vitrine. E de repente aquilo não tem nada a ver com a gente. E a gente até pensa: meu Deus, será que alguém compraria essa roupa? Será que alguém vestiria essa roupa? E lá na frente, alguns dias, você começa a observar várias pessoas vestindo aquela roupa. Então era um conceito seu, de que ninguém usaria. Eu não sei se com você já aconteceu, comigo já aconteceu, de lançar um carro com a cor bem diferente, bem diferente. E eu cheguei a pensar: eu acho que ninguém vai comprar um carro dessa cor. E depois de algum tempo, olha os carros na rua, com aquelas cores. E aí eu falei: existem sim pessoas, né? Mas é um conceito da gente, que ninguém faria aquilo, que ninguém usaria aquilo, é um padrão.
E aí o que acontece? Só que esse é um padrão humano, né? Mas o padrão de Jesus, ele é perfeito. Porém, o conceito de Jesus é: ninguém deveria. Quando ele coloca aqui ninguém, é uma ordem que é diferente do pensamento humano. Quando eu penso que aquilo não é do meu gosto, que aquilo não é do meu estilo, são pensamentos humanos. Mas quando Deus coloca aqui ninguém, é uma ordem, é uma verdade, porque a palavra, ele é a própria verdade, ele não falha, né? Mas o nosso pensamento não, é um pensamento egoísta, humano, pessoal, que é diferente do dele. Então Jesus aqui, ele está usando a mesma expressão de linguagem dentro de um padrão, né? Dentro do que é coerente, aceitável, entendendo que ninguém faria essas coisas, ninguém esconderia uma luz, né? Que tendo acendido uma candeia, cobriria com um vaso ou colocaria debaixo de uma cama. Jesus está dizendo que o padrão é esse, é colocar no velador a candeia para iluminar, e qualquer coisa diferente disso, no conceito de Jesus, é incoerente. Aleluia. E diferente do nosso conceito humano, para o conceito de Jesus, é que a verdade é um atributo do caráter dele, né? Mas do mesmo jeito que tem pessoas que usam coisas que fogem do nosso padrão, existem pessoas que fogem do padrão de Jesus. E nesta noite, Ele quer falar com a igreja para que possamos manter a nossa candeia acesa. Aleluia, Jesus. E para isso, tem requisitos, tem renúncia. Devemos abrir mão de muitas coisas. E muitas vezes não é fácil, mas a gente consegue. Porque se Jesus colocou aqui ninguém, é porque Ele conta com o nosso compromisso daqueles que são considerados filhos dele. Quando a gente tem um encontro com Ele, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, nós devemos viver a palavra, que é a verdade. E sabemos que tem um grande interessado em que essa candeia não permaneça acesa, que essa luz se apague, que é o inimigo, que é o Satanás. E ele vai estar tentando o tempo todo, gente, apagar essa luz, apagar essa chama que tem dentro de você. Mas para isso devemos ser persistentes no Senhor. Sabe, é buscar a presença do Espírito Santo o tempo todo. O tempo todo. Não dá para ficar sem essa presença. Eu falo, Senhor, não me deixe nenhum segundo sem a Tua presença. Porque nós somos humanos demais. A carne, ela gosta de pecar. A carne, ela é egoísta. Ela quer apagar a chama o tempo todo. Mas para isso, tem o Espírito Santo que está conosco, que nos ajuda, que nos consola, que nos fortalece, que nos renova o tempo todo. Posso ouvir um amém da igreja? Aleluia. Glória a Deus. E o inimigo, ele trabalha o tempo todo para que pessoas andem nas trevas, andem na escuridão. E há um chamado, há uma responsabilidade nesse texto, para que possamos ser luz. E quando nós reconhecemos e nos posicionamos como uma candeia acesa, seremos levados a um nível de funcionamento que irá iluminar. Queridos, quando nós vemos,
Vou citar outro exemplo aqui de um carro pegar fogo. Na semana passada, o meu cunhado contou um caso, para a gente, que o carro do sobrinho dele pegou fogo. Eles estavam chegando de viagem e que Deus deu um grande livramento, chegando aqui na cidade. E que eles tiveram que tirar a família toda, sair todo mundo correndo, porque o carro começou a pegar fogo. Gente, carro pegar fogo não é natural. Quando os engenheiros projetam um carro, não é para funcionar para pegar fogo. Carro é projetado como meio de transporte, para carregar pessoas, mas não para pegar fogo. Pegar fogo é um acidente, é algo atípico, não é natural, não é a função do carro pegar fogo. Mas a nossa missão, nós como candeias, somos chamados para isso, para pegar fogo na presença do Senhor, para que essa chama permaneça acesa o tempo todo, sabe? E muitas vezes não é fácil na nossa caminhada cristã, porque muitas vezes a gente começa, com a chama do primeiro amor. O primeiro amor é lindo. O primeiro amor na presença de Jesus, a gente só quer viver na presença de Jesus. A gente só quer falar de Jesus. A gente quer que todo mundo aceite esse Jesus que a gente está vivendo. Mas com o nosso caminhar, com o nosso dia a dia, com as lutas, com as águas, com os vales, muitas vezes esse primeiro amor, a chama, vai se apagando, sabe? Vai se apagando, vai se apagando. E nesta noite o Senhor te chama para que você se desperte, igreja. Não permita, sabe, que essa chama se apague. O Senhor tem muito mais para nós. Muitas vezes o que a gente vive é muito pouco, é medíocre demais, é raso demais. Há mais profundidade, há mais conteúdo, há mais presença, há mais milagre, há mais mover do Espírito Santo. Aleluia! Ele quer nos usar, Ele tem propósito em nossas vidas, mas por muitas vezes a gente não permite, porque a gente foca tanto nos problemas, tanto nas dificuldades do dia a dia, nas lutas, naquele problema, e esquecemos da prioridade que é a presença de Deus em nossas vidas. Porque quando nós damos, sabe, prioridade ao que realmente importa, ao que realmente tem valor nesta terra, as demais coisas o Senhor cuida, sabe? Ele garante isso pra gente, que enquanto a gente dorme, enquanto a gente descansa, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Mas existe inimigos da candeia. E que inimigos são esses? As águas, os ventos, as tempestades. Mas que a gente possa, permanecer com essa chama. Não aceite que os problemas do dia a dia abalem a sua fé, cause um esfriamento espiritual em sua vida. Porque Deus, Ele é fiel. E toda luta passa, toda tempestade passa. Nós vivemos ciclos nas nossas vidas. Sabe, aquilo que está doendo, aquilo que está afligindo a tua alma, uma hora isso vai passar em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida nesta noite a vitória para a tua vida. O Senhor tem muito mais. Não só é isso que você está vivendo, não é só essa luta. Ele tem vitória, Ele nos garante. Ele é um Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que nos dá livramento. E sabe, essa luta, essa tempestade, esse momento, Ele está te moldando,
Ele está trabalhando em você, está trabalhando no seu caráter, na sua resistência, para que possamos ser pessoas mais maleáveis, para receber aquilo que Ele quer depositar sobre a sua vida. Ele está te preparando. Creia nisso nesta noite. Essa luta não é para te matar. Essa luta não é para te envergonhar. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu passo lá em casa. Ah, você não sabe do meu marido, você não sabe do meu filho, você não sabe das minhas dívidas. Eu não sei, mas o Todo-Poderoso sabe. Ele não está, sabe, de braços cruzados, só vendo a sua tristeza e o seu choro. Não, Ele está te preparando. Ele está criando em você uma pessoa madura, uma pessoa resistente, para que possa viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, Jesus está dizendo aqui que não podemos esconder a luz, que não podemos colocar debaixo da cama, mas de vez em quando tem umas lutas que vêm em nossas vidas, gente, que realmente não dá vontade de deitar na cama, dá vontade de ir para debaixo da cama. Eu não sei se você já passou por alguma luta nesse nível, né? Que dá vontade de sumir, dá vontade de não existir, e dá vontade de ir para debaixo da cama, para ninguém te encontrar, para ninguém te ver. Mas não adianta. O Senhor, Ele te vê, e Ele é quem cuida de você. E não importa para onde você for, Ele estará contigo. É Ele que vai te dar a direção. Se existem pessoas aqui nesta noite que está pensando em desistir, em parar, o Senhor te diz nesta noite: não adianta, filho. O Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. Não adianta, filho, você fugir. Não adianta desistir, porque eu irei aonde você estiver. Então, volte para os meus braços, porque eu tenho um grande propósito em sua vida. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Então há um chamado para uma responsabilidade em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando aquele carro pega fogo, que não é a função de pegar fogo, ao contrário de nós fomos projetados para iluminar, para incendiar, para pegar fogo no Espírito Santo, e não terá dano nenhum quando a gente está nesta posição. Aleluia. E a candeia, ela não tem opção. Você é uma candeia e você não tem a opção de ficar apagada. A candeia não tem o direito de acender ou não acender. Ela nasceu para iluminar. E se você hoje não cumpriu a sua função até hoje, Deus te chama para funcionar na presença do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? A candeia apagada, ela compõe, ela como um móvel, ela compõe. Mas a candeia acesa, ela expõe, ela ilumina, ela faz a diferença. Aleluia. E muitas pessoas compõem como uma mobília, mas Deus chama para um propósito. Luz não foi feita para ficar escondida. Luz foi feita para iluminar. Saiba que a posição da luz importa. A candeia precisa estar no lugar certo para iluminar. Isso fala de prioridades, ambientes, companhias e decisões. Qual tem sido a sua prioridade de vida?
que é mais importante em sua vida? Aonde está o seu coração? E aqui fala de ambientes. Sabe, tem ambientes que nos afastam da presença de Deus. Que possamos fazer uma análise da nossa vida, como está. Existem pessoas, companhias, relacionamentos que nos afastam de Deus, que nos afasta da presença, que tentam apagar a luz do Espírito Santo. E decisões decide destino. Igreja, não tome decisão antes de orar. Se mova diante de uma palavra, se mova diante de uma direção de Deus. Aleluia. Então, quem entra precisa ver uma candeia e a luz. Como está a sua luz? Como as pessoas estão te vendo na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos? Como é que está esta chama? E de repente você pode estar pensando, talvez o primeiro amor passou, você está em um momento morno, para frio. Ou talvez você pode estar falando, pastora, eu nunca tive, sabe, essa chama acesa. Eu aceitei Jesus pelos meus problemas, eu venho para a igreja, mas eu nunca senti essa presença. Eu nunca tive isso tão forte dentro de mim. Mas nesta noite o Senhor te chama para viver algo novo. Sabe, Ele quer entrar dentro de você e fazer uma mudança radical da presença dEle em sua vida. Quando a gente deixa essa presença invadir o nosso ser, não sou eu mais que tomo as minhas decisões. Eu não sou movida por mim mesma, pelas minhas vontades. Eu me coloco em uma posição de total dependência, porque há um Senhor acima de mim. E é Ele que comanda, é Ele que manda. Você tem que colocar isso, sabe, como um propósito de vida. É Ele que manda na tua vida. É Ele que vai te dar a direção. E quantas vezes a gente toma a direção, a gente faz acontecer, eu vou fazer porque eu quero, porque vai ser confortável para mim. Muitas vezes, aliás, na grande maioria, a gente tem que abrir mão de nós mesmos. Nós devemos nos submeter a viver o processo. Mas saiba que quem passa pelo processo alcançará a glória do Senhor. E o Senhor honra quem permanece no processo, quem submete ao processo. Aleluia, Jesus. E de que adianta receber a luz e continuar vivendo como se estivesse no escuro? Jesus não estava falando apenas de uma lamparina física. Jesus estava falando da luz espiritual que recebemos quando temos revelação, cura, libertação e transformação. Aleluia. Onde você tem colocado essa luz? Porque você tem luz, a chama está aí, mas aonde você tem colocado? Será que você tem colocado debaixo da cama? E o Senhor te pede nesta noite, tira debaixo da cama, tira o vaso de cima dela, porque eu quero iluminar, eu quero transbordar, eu quero fazer algo novo, sobrenatural. Quando a casa está escura, você não reclama da escuridão, você simplesmente acende a luz. Então, a luz para você acender, eu não sei qual é a área da sua vida que pode estar na escuridão, mas o Senhor quer trazer a luz. E aquilo que é trazido à luz vai para a cruz. Aleluia, Jesus. Nós não somos pessoas comuns, nós somos portadores da luz. Nós iluminaremos as casas, as igrejas
e as gerações futuras, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Quero que você saiba que existe inimigos da candeia. Então fique atento, não se distraia, não se distraia. Mas talvez você esteja cansado, se sentindo fraco, abatido, sem força e sem esperança. E talvez você esteja como uma vela, como aquele cordão. Sabe aquela vela que fica o cordãozinho, que o foguinho está bem fraquinho. Muitas vezes não tem mais nem o fogo, só tem aquele laranjinha do fogo, né, que fica ali. Mas o Senhor te fala nesta noite, Ele aproveita de tudo, sabe? Nada é perdido. Sabe esse cordãozinho que está aí, que você acha que sua fé está pouca, que você está fraco, que você não está aguentando? Ele quer acender, Ele quer vivificar dentro de você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Talvez você não esteja em pecado, você não está rebelde, você está simplesmente cansado. E Ele tem renovo para você nesta noite. Ele tem renovo. E a Bíblia diz em Isaías 42, 3: a cana quebrada não esmagará, e o pavio que fumega não se apagará. Não se apagará. Se fortaleça no Senhor. Ainda existe brasa dentro de você. Se você está aqui hoje, é porque tem brasa aí dentro. Você não viria aqui, você não sairia da sua casa simplesmente para sentar aqui e ficar ouvindo uma pessoa ministrar, alguém cantar. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. E talvez você chegou aqui arrebentado, eu não aguento. O Senhor quer te falar nesta noite. Se você está aqui, a brasa, e Ele quer acender esse fogo dentro de você. Aleluia. E Jesus, Ele não apaga, Ele sopra a vida. Ele sopra a vida, igreja. Jesus não prometeu ausência de vento, mas Jesus prometeu presença no vento. Oh, que presença maravilhosa, Jesus. Eu não sei quais as áreas da sua vida que continuam escuras, mas Deus te chama. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vida em você, a fôlego em você, a chama em você. Ele te convida nesta noite. O Senhor, Ele está movendo um novo tempo aqui no Ministério da Promessa. E tem sido assim, um tempo muito lindo, sabe? Que a gente tem sentido mesmo assim a presença do Senhor muito forte em todos os cultos. O Senhor está trabalhando em ministérios, está renovando, está fazendo algo novo, está sendo lindo, e Ele quer contar com você também, sabe? Não é só os pastores, só os líderes de ministério. Ele conta com você, você faz parte desse projeto. Ele te convida, Ele convida você, Ele tem propósito. Sabe, gente, não faz sentido a gente viver uma vida sem propósito. Nós só somos realizados, nós só somos felizes quando a gente vive o propósito de Deus em nossas vidas. Nada deste mundo irá preencher o vazio. Muitas vezes a gente procura em tantas coisas, a gente procura em relacionamento, a gente procura em viagens, a gente procura. Não estou falando que essas coisas não são boas, são, mas nunca irá suprir o vazio da nossa alma. Só a presença do Espírito Santo que preenche todo o vazio da nossa alma. Aleluia, Jesus. Então que nesta noite você possa sair daqui refletindo nessa palavra. Senhor, o que está escuro, o que está apagado, eu quero viver essa chama do primeiro amor. Eu quero sentir essa presença que há muito tempo eu não sinto. Talvez haja muito tempo que você tenha chorado na presença do Senhor, e Ele continua lá, te esperando.
Ele quer se relacionar com você. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E muitas vezes a gente fala: eu não estou sentindo, eu nunca mais ouvi a voz de Deus, eu estou assim. Gente, se a gente não se relacionar, a gente vai se esfriar. Porque com Deus é relacionamento. Ele é um pai que quer se relacionar com o filho. Deus, quando criou o mundo, Ele vinha conversar com Adão todos os dias. Ele é o mesmo Deus. E Ele conta com esse relacionamento nosso todos os dias. Não é quando der, não é quando sobrar tempo, não é quando eu estiver passando por uma dificuldade. Não, são todos os dias, para que essa candeia mantenha acesa. Amém? Vamos nos colocar de pés neste momento.